Bom dia, meus amigos, Critica Brasil, eu sou a Neubi Cunha, jornalista aqui de São Paulo. Mais um dia aqui com vocês, convidando a todos para esmagarem no like, divulgarem o canal Critica Brasil, trazerem as pessoas, enfim, comentarem, oferecerem pautas. A gente está aqui muito aberto a vocês e eu, como sempre, muito agradecida ao amigo Akia Santarém, uma pessoa imprescindível, uma voz. Ele e Marilei têm feito um trabalho incrível com esse programa e para mim é uma honra estar aqui. Queria falar para vocês uma questãozinha bastante singular, né, deste governo, que é a palavra desculpa, né? Tem duas coisas que a gente tem visto bastante. São, primeiro, os arrependidos, né? E aí tem os jornalistas arrependidos, Miriam Leitão, quem mais? A Vera Magalhães, Reinaldo Azevedo, enfim, o Vila, né? Todas essas figuras do jornalismo que tanto enalteceram, tanto criticaram, né, a esquerda, hoje estão aí, ainda tentando, às vezes, alguns deles até comparar, né, o que seria um governo Lula com um governo Bolsonaro, como se fosse a mesma coisa. Mas, obviamente, é uma comparação esdrúxula e qualquer cidadão que tenha um pouquinho, né, de bom senso percebe que são propostas absolutamente diferentes, opostas, diametralmente opostas. É, Tem aí Lobão, tem mais uma série, uma série de pessoas, dos arrependidos. E alguns arrependidos que pedem desculpas, né? Esse governo também é muito pródigo na tal da desculpa. Esse governo já começou com um escândalo com o Onyx Lorenzoni, não sei se vocês lembram. Foi descoberto caixa 2, desvio de dinheiro, né? Improbidade, que é o uso de dinheiro público de forma inadequada, né? De forma particular. Mas, segundo o ministro da Justiça, o que se diz aí ministro da Justiça, ele pediu desculpas, então tá tudo bem. E agora quem pede desculpas é o cineasta José Padilha, que foi convidado a dirigir um filme sobre Marielle Franco. Por que esse babado todo? Por que esse barulho todo? Porque é um escândalo realmente. É um escândalo. O José Padilha, ele dirigiu aquela franquia, né, chamada Tropa de Elite, que a número um era enaltecia, né, uma polícia violenta, uma polícia animalesca, principalmente contra pretos e pobres. Fica escancarado no filme que ali pretos e pobres são a ralé do mundo, né? São os traficantes, e os heróis ali eram os policiais violentos, cujos métodos eram absurdos. É, Foi muito criticado na época porque aquilo foi meio que uma pincelada no fascismo que a gente está vendo hoje, né? Foi um dos primeiros passos. Quando ele fez o Tropa de Elite número 2, ele deu uma aliviada, colocou ali uma questão política, e logo em seguida ele fez o filme Mecanismo, que contava o processo da Lava Jato, que ele foi absolutamente, ele falsificou uma verdade ali, né? Ele colocou uma personagem que era o Lula falando a frase do Jucá, né, com o Supremo, com tudo, lembra daquela frase? Que a gente precisa mudar as coisas, que com o Supremo, com tudo, que foi a frase do Jucá, ele colocou na boca do personagem que fazia o presidente Lula. Ou seja, ele incitou toda, né, com uma linguagem cinematográfica, ele incitou, ele encaminhou, ele induziu as pessoas a criminalizarem o PT e a esquerda. Também naquele filme Narcos que ele dirigiu, a Colômbia mesmo se levantou contra ele, porque ele ali diz que a Colômbia é um estado de narcotraficantes, e ele contou uma história contada por um lado da história e não por todos os lados. Foi muito criticado pela Colômbia, foi desrespeitoso e falsificou uma verdade ali. Ali não era uma verdade, e ele justifica que era uma ficção, mas obviamente
o Pablo Escobar, todos sabem que não era uma ficção. Enfim, chamado para dirigir a série sobre Marielle. Isso é um escândalo porque Marielle foi morta por milícias. Essas mesmas milícias que ele tanto enalteceu na sequência lá do Tropa de Elite. Marielle era uma negra, era uma militante da mulher negra, né, das causas da mulher negra, LGBT, foi assassinada com 13 tiros, ela e o Anderson, o motorista dela. É um escândalo, não é só um crime, é um crime político que ainda não está desvendado. Portanto, fazer uma série agora cheia de suposições, com a mão de um diretor que já falsificou algumas verdades, né? No mecanismo é um escândalo, né? Ele enaltece o Sérgio Moro, que todos hoje sabemos quem é. E aí ele vem a público pedir desculpas, que realmente ele foi enganado pelo Sérgio Moro, que realmente ele reconhece que o Sérgio Moro não é uma pessoa do bem. Enfim, desculpa não resolve o nosso país hoje em dia, seu José Padilha. O que a gente precisa é de ação. O que o senhor vai fazer para mudar tudo isso que está aí? O Brasil tem bons cineastas. O Brasil teria boas cineastas mulheres para dirigir a vida, né? A biografia da Marielle. E esse assassinato ainda não foi esclarecido. E a gente sabe muito bem o porquê. Esse é o Critica Brasil, eu sou a Niobe Cunha, mais um dia aqui com vocês. Obrigada pela companhia, obrigada pelo debate, por estarem aqui comigo. Obrigada, Kias, obrigada, Marilei. Não deixa de assinar o canal, de divulgar, de convidar as pessoas, de trazer as pessoas aqui, de comentar. E podem me visitar lá no meu canal também, Jogo de Dama JDD. Todo dia tem uma novidade por ali. Obrigado e até mais.